Fala galera, aqui Viver Dividendos. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre um tema que é mais do aspecto assim de jeito de investir. A gente chama isso aí de jeito de investir e viver de dividendos. Eu tenho feito alguns artigos aqui para orientar a galera sobre como a melhor maneira de se investir na bolsa de valores. E hoje nós vamos falar sobre a importância de você não tirar as suas ações de sucesso da sua carteira. É comum a gente, quando está investindo, né? Eu já escutei isso várias vezes, né? Ah, eu vou exercer o meu lucro, né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso aí. Então, é bem recorrente a gente ouvir isso daí no mercado de investimento. Se você ainda não caiu com essa frase aí no seu colo, fica tranquilo que uma hora alguém vai dizer isso para você. Mas você tinha que ter exercido o lucro. Ou seja, o que é o exercer o lucro? Por exemplo, vamos dizer que eu comprei uma ação por, sei lá, $50 e essa ação foi para $100. Geralmente, o que o cara faz? Ele pega, vai lá no home broker e bota para vender nos $100. Por quê? Ele entende que, tipo assim, o meu patrimônio dobrou, eu vou vender. Ou às vezes nem precisa de dobrar, às vezes o cara ganhou 30%, 40% com aquele ativo e ele vai e coloca para vender para poder garantir aquele lucro. Isso daí, cara, é um problema seríssimo a longo prazo. Por quê? Essa estratégia de exercer o seu lucro é uma estratégia de trader. É para quem, por exemplo, e aí talvez seja um dos problemas aí principais dessa galera que investe e às vezes acaba não conseguindo ter um bom retorno. Por quê? O cara mistura as estratégias. O cara pega uma estratégia que é montada para quem faz trader, ou, por exemplo, um trader gráfico, ou um trader de valor, que às vezes a gente faz aqui. Se você estiver trabalhando com um trader, por exemplo, de valor, igual às vezes a gente opera aqui no nosso blog, inclusive até o próximo vídeo que eu vou gravar vai ser sobre trader de valor, analisando mais um ativo que a gente comprou nesse sentido. Mas se você está fazendo um trade, aí realmente você pode colocar lá um target de lucro, né? Você vai lá, define lá, com dobrar de valor eu vou vender, quando eu ganhar 40%. Eu mesmo teve alguns traders de valor aqui que foram liquidados automaticamente, até inclusive, porque eu coloquei uma trava ali de lucro, falei, essa empresa chegar nesse patamar, nos fundamentos dela, para mim está satisfeito, tô tranquilo com o resultado e vou vender. Só que quando a gente está trabalhando a longo prazo e construindo-se uma carteira de dividendos para aposentadoria, aí você não pode utilizar essa estratégia de pegar essa questão do ponto de lucro ali e colocar dentro, porque aí você vai perder boa parte do seu potencial de retorno. E é sobre isso aqui que a gente vai trocar uma ideia aqui agora. Eu escrevi esse artigo, que geralmente quando eu faço um vídeo aqui para a galera, eu coloco um artigo escrito que complementa bastante tudo isso que a gente está falando. Então, você está assistindo a gente aqui no YouTube às vezes, né, ou talvez no X, entra lá no nosso blog viverdividendos.org e dá uma lida nesse artigo. Procura aqui, não venda os bons jogadores. O que vai acontecer? Eu dei um exemplo aqui do próprio Peter Lynch. Peter Lynch era um cara que, vamos dizer assim, é um dos principais investidores, né? Muito do que a gente opera hoje principalmente investidores de longo prazo como eu, né? Que operam na bolsa visando a aposentadoria, eles pegam muita coisa do Peter Lynch. E o Peter Lynch dizia que é o seguinte, cara, você só precisa que 4 das suas 10 ações sejam um sucesso para que você se saia muito bem na bolsa. Então, quando você tira as suas ações de sucesso, você meio que está saindo fora dessa regra do Peter Lynch. Eu coloquei até um exemplo aqui que o próprio Peter Lynch dá lá no livro dele, né? Onde ele fala lá do cara que investe $1.000 em 100 empresas. E aí 60 dessas empresas falham, né? Elas não vão bem, né? Tipo, ele colocou 1.000 e terminou com menos de 1.000. Por exemplo, vamos dizer que ele terminou com 500, perdeu metade do que ele havia conquistado. Então, ele precisa de ter um lucro de $750 nas outras 40 empresas para recuperar esse dinheiro. Só que quando você, e aqui eu continuo o exemplo, né? Quando você vende essas ações, por exemplo, a ação estava com 1.000 e foi para 2.000 e você vende ela, você meio que limita o seu ganho. Por quê? O quanto que você pode perder na bolsa, que ele até fala isso lá também, é limitado ao quanto que você entrou, mas o quanto que você pode ganhar não tem limite. Você pode colocar $1 e o negócio virar 1 milhão. Então, assim, quando você vende, você está limitando o seu ganho.
E aí é onde tem o problema da maioria da estratégia da galera. Por quê? O que acontece? O cara meio que costuma vender esses ativos bons e fica com os ativos ruins. Então, quando você está construindo um time de futebol, por isso que eu fiz a alusão dos bons jogadores, vamos dizer lá que você tem um time de futebol, você colocou lá 11 jogadores lá no seu time. Desses 11, e é assim também no futebol, o que o Peter Lynch falou é exatamente no futebol. Você não precisa fazer um time com 11 estrelas, né? Você botou 4 jogadores ali no time que são referência ali, que estão jogando acima da média, cara, seu time vai ganhar o campeonato. E é isso que você quer, entendeu? Então, quando você pega esses jogadores e vende ele na outra temporada, por exemplo, bateu lá o 100%, vou vender ele. É como se você estivesse trocando de temporada no futebol e você vendesse esses jogadores que conquistaram o troféu pro seu time, né? Você vai tirar eles do time. Você pode, às vezes, até conseguir encontrar bons jogadores, conseguir comprar novamente bons jogadores, mas a chance de que você consiga acertar de novo, ela vai sempre contra você. Você vai sempre diminuindo essa chance. Então, é interessante que se você tem um bom jogador, que você continue com esse jogador no time. Não vende, não tem por que você vender o jogador, entendeu? Então, assim, não faz muito sentido isso na minha cabeça. E se você for olhar para a minha carteira, eu até coloquei aqui para vocês terem uma ideia, né? De alguns ativos aqui que eu tenho na minha carteira aqui, vocês vão ver que estão aqui comigo já há bastante tempo. E olha a lucratividade. Vou dar um exemplo da Visa. Ó. A Visa está na minha carteira. Eu estou com absurdos 592% de retorno na Visa. Isso eu coloco quase 600. É como se eu tivesse colocado $100 na Visa e isso tivesse multiplicado por 6, cara. Eu tenho 96 mil reais na Visa. Se eu tivesse vendido a Visa quando ela bateu 100%, olha só o que eu teria perdido. Entendeu? Quase 500% a mais ali que eu consegui. Então, é importante você segurar esses jogadores e não venda. Muito pelo contrário, renove contratos com eles todo trimestre. Você vai lá e compra mais e compra mais. Às vezes o cara pensa assim, mas Viver, eu não vou comprar porque tá caro. Mas, cara, o passe do cara tá bom, o cara tá fazendo gol, o cara tá dando passe pro gol, tá cobrando... Cara, você tem que comprar mais, você tem que investir mais nesse jogador. Outro ativo aqui importante, Iron Mountain, é um REIT, agora não é nem estoque, é um REIT. Rapaz, 324% de retorno. Eu ganhei só nesse cara mais de 150 mil reais, cara. Eu tenho mais de 180. Então, assim, você imagina se eu tivesse lá atrás também vendido, teria perdido todo esse potencial. Esse aqui é novo, não é nem velho, os outros dois ali já são... como é que fala? Medalhões do futebol, né? Esse aqui, Williams Sonoma. Coloquei na carteira há pouco tempo, cara. Deve ter o quê? Deve ter nem 3 anos, talvez, não sei. Williams Sonoma, 244% de retorno. Também já me deu mais de 100. E para finalizar esse print aqui, né? Porque tem vários ativos meus que já bateram mais de 100. A gente deve ter quase por volta de uns 10. E tem uma galera aí que está chegando aí nessa marca dos 100 também. Paychex é uma empresa é como se fosse uma contabilidade, é um RH, vamos dizer assim, é uma empresa focada em recursos humanos. Os caras já me deram um retorno de 151%, ou seja, tudo que eu investi na Paychex, eu já recebi de volta e mais a metade daquilo, porque foi 151. Então, assim, você imagina se eu tivesse pegado esses caras e tivesse vendido eles, porque bateu 100%. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Não caia nessa esparrela de exercer lucro. Quando você ouvir essa história, tipo, por que você não exerce lucro? Você tinha que ter exercido lucro, não sei o quê. Cara, lembra da minha carteira aqui, e se eu tivesse caído nessa esparrela aí, nesse papinho de exercer lucro, o quanto de dinheiro que eu já não teria perdido com esses camaradas aqui, cara. E aqui tem vários ativos na minha carteira que estão com mais de 100, tem ativo que está batendo ali 90. Às vezes tem cara que coloca, tipo, eu vou bater o 30%, eu vou vender. Cara, você está minando os seus bons jogadores e está deixando... É como se você estivesse vendendo os talentos e deixando os caras ruins no time, cara. Isso aí não pode acontecer. O que você tem que fazer não é vender os bons jogadores, é vender os maus jogadores. Esses caras que não estão rendendo para o time, que não estão entregando resultado para o time, aí esses caras você pega e vende eles, porque esse cara não tem que estar no time, ele não tem, ele não está fazendo gol, ele está... Aí sim,
Aí sim, meu amigo, você vai pegar e vai vender. Tem um artigo que eu escrevi aqui no blog, que é esse daqui, ó. Não invista na Bolsa de Valores como sócio torcedor. O que seria o sócio torcedor? O sócio torcedor é aquele cara que comprou a ação não foi bem, ele pegou, ficou segurando lá e não comprou outra. Olha, eu vou te dar um exemplo clássico aqui, ó, que eu me lembro que essa Williams Sonoma que eu comprei agora recentemente, ela veio de uma venda de um ativo que eu tinha, que não estava rendendo muito bem, que não estava muito legal, eu vendi ele e comprei o Williams Sonoma. Então pode ver que, tipo assim, eu comprei o Williams Sonoma numa tacada só, comprei tudo de uma vez, eu falei, pum, pá, que eu troquei o ativo de um para o outro. Se eu tivesse esperando aquele cara voltar para recuperar o valor, não sei o quê, olha só, eu teria perdido aí mais de 244%. Então, não fica posicionado na empresa esperando ela voltar ao preço que você comprou. Se a empresa, o que você tem que analisar é o seguinte, não estou falando de cotação não, tá, galera? Não estou falando de cotação, porque o cara às vezes ele olha a cotação e ele acha que tudo se resume a isso. Então é o seguinte, vamos imaginar que você tá lá, você foi e comprou uma ação por $50, aí a ação tá lá $30 hoje. Aí você pega e fala assim, pô, de acordo com o Viveu, eu tenho que tirar os maus jogadores. Mas calma aí, eu não estou falando por que caiu o preço. Você precisa de analisar essa empresa e entender, ó, essa empresa que caiu por causa de quê? A receita dela não está mais como antes, o lucro dela não está mais como antes. Ah, é um problema pontual, Viver. É um problema que vai durar 2, 3 trimestres, vai durar 1 ano, 2 anos. Pô, cara, segura as pontas e espera que ela vai voltar. Agora, se é um problema que você acha que, tipo assim, não, a empresa perdeu vantagem, diferencial no mercado, né? Tipo, ela tinha, às vezes, uma vantagem competitiva com alguém. O fosso, né? Que a gente vive falando de fosso aqui, o fosso da empresa se estreitou e o pessoal tá arrancando os clientes dela e etc e tal. Aí, se for esse caso, meu amigo, aí é o caso que eu te falei, não seja sócio torcedor. Não invista na bolsa como um sócio torcedor. Aí você pega e vende. Entendeu? Mas vamos lá. O que você precisa de ter para escolher empresas como essas que eu te mostrei, que são empresas de sucesso, são empresas, pô, 500%, 300%, 150% de retorno. Como que você consegue fazer isso? E olha que não tem muito tempo essas ações. Pô, cara, você ter 240% da Williams Sonoma em 2 anos, você não vai achar investimento nenhum que vai te dar isso, meu amigo. Mas vamos lá. Ó, eu coloquei aqui para você uns indicadores fundamentalistas que eu utilizo. Eu vou colocar o link aqui do post aqui, né? Acabou que eu esqueci de colocar o link do post, né? Mas esse link aqui do post aqui, ó, você pode encontrar aqui, ó. Primeiros passos você vai encontrar e aí você vai achar aqui, ó, tem todo o material, análise fundamentalista, ó. Você vai vir aqui, ó, indicadores fundamentalistas para analisar o REIT, indicadores fundamentalistas para analisar empresas na bolsa, né? E aí se você falar assim, ah, mas Vivê, eu não tenho tempo para analisar isso não. O que eu posso fazer para continuar investindo, para ter esse retorno que você tem? A gente tem uma assinatura aqui no blog, ó, você vai pagar R$94, meu amigo, é menos do que R$100, vai subir de preço, hein? Então aproveita, corre lá, assina ali, você vai pagar R$94 por mês durante 1 ano e depois, acabou, não paga mais nada. É acesso ilimitado a todas as minhas compras e vendas, as minhas carteiras, porque essas carteiras que vocês veem aqui no blog, para tipo assim, é o cara que está começando ali, não tem condições ali de assinar, eu coloco algumas coisas aqui pro cara, mas os meus principais ativos de longo prazo estão lá na minha carteira privada, meu amigo, estão lá na minha carteira privada, então assina aí os R$94 que você não vai se arrepender. Se você se arrepender, eu devolvo o seu dinheiro lá, você manda lá o pedido de estorno que a gente devolve o dinheiro para você. Olha só, a empresa precisa de ter um longo histórico de aumento anual dos dividendos. Eu não entro em empresa que não cresce dividendos. Esse é um principal fator. A gente tem vários artigos aqui que a gente explica sobre por que as empresas de crescimento de dividendos elas têm um retorno maior do que as outras empresas. Mas eu não preciso nem de ir longe, cara. Nesse post aqui da carteira, ó, aqui, ó, tá aqui, ó. Tá explicado, ó. Isso aqui são as empresas de crescimento de dividendos. Aqui ele mostra o retorno com risco embaixo. Então você vê que ela tem o maior retorno e o menor risco possível na bolsa de valores. São as empresas de crescimento de dividendos. Depois vem as empresas que pagam dividendos, mas não crescem. Por exemplo, uma BDC, alguns REITs, né, no caso,
E aí você tem depois, em terceiro caso, as empresas que não pagam dividendos. E aí você vai ver que o retorno delas é menor e elas vão trafegando aqui para o lado da direita, significa que elas vão aumentando o risco. E por fim, você tem as empresas que cortaram dividendos. Aí o risco é maior e o retorno é menor ainda. Então, eu invisto nessas empresas aqui, as empresas de crescimento de dividendos. Então, o primeiro passo que eu vou olhar é isso aqui, cara. Ó, a empresa cresceu os dividendos por mais de 5 anos. Se ela fez isso por mais de 5 anos consecutivos, eu começo a namorar ela. E aí eu vou entender o quê? O crescimento dos lucros na última década. Porque, cara, não existe dividendo sem lucro, ok? Obviamente, quando você fala crescimento dos lucros, a receita está atrelada, porque para você crescer o lucro a longo prazo, né, você vai precisar de crescer a receita também. Não tem como você ser mais produtivo ad eternum, né? Então, você vai ter que ali ter um crescimento de receita. Mas eu acompanho o crescimento dos lucros. Ela tem que ser uma empresa que está crescendo os lucros. Pode passar um trimestre, um ano ou dois ali, com problemas no crescimento do lucro? Pode, não tem problema. Você vai analisar, vai ver se aquilo é pontual. Às vezes até é o momento certo de você entrar nessa hora de fragilidade dela. Você vai lá, posiciona-se nela e pronto, tem um bom retorno. Ó, a empresa precisa de ter uma boa taxa de payout, cara. Eu vou acompanhando esse payout para entender se esse payout aqui é seguro. O payout é o nível de segurança que você vai ter nesse crescimento dos dividendos. Ah, mas eu não entendo nada disso. Eu fiz um artigo que é esse daqui, ó, como determinar se seus dividendos estão seguros. Esse artigo vai para o ar antes desse aqui que eu estou vos falando, e aí lá vai explicar sobre maneiras para você identificar uma empresa, um corte de dividendo, ver se o dividendo está ok, se a empresa está tranquila. Então, é conteúdo aí para você ir estudando ali. Não tem desculpa de você falar, pô, não sei investir. Não tem desculpa. Não tem. O que você tem desculpa é falar, pô, eu não tenho tempo para estudar. Aí você tem que assinar lá a nossa área de membro, R$94 aí, meu amigo. Olha só, uma avaliação que seja atrativa para receber novos aportes, e aí eu vou acompanhando ali nos aportes e vendo se não ficou muito deslocado o negócio, se ainda continua ainda atrativo para mim, pum, coloco lá a grana. E um yield on cost de 12% ao ano em 24 anos. O que é isso, Viver? Que raio de yield on cost de 12 por 24? A gente tem uma estratégia aqui, que é o que eu chamo a minha estratégia 12 por 24. Essa estratégia fui eu que montei. Que é o quê? Ter 12% de yield em 24 anos. Dá uma lida nesse post, estratégia 12 por 24, que você vai entender como funciona a minha estratégia. Então, eu pego empresas que estejam aqui, ó, dentro dessa áreazinha branca aqui, tá ok, entendeu? Área branca não, perdão, dentro dessa área aqui, laranjinha aqui tá ok, beleza? Bom, vamos voltar aqui. Então, essas daqui são os pilares. É óbvio que quando você vai fazer uma análise, aquele post que eu coloquei lá, que eu mostrei para vocês, vai te ajudar a complementar nisso. Mas é através desses parâmetros que eu escolho as minhas stocks, os meus REITs, os bancos que eu compro, as seguradoras que eu compro e as Business Development Companies, as BDCs. Então a gente faz essa análise aí e é fundamental, entendeu? O que você precisa de olhar também, você não pode olhar individualmente para cada ativo, né? Você tem que pensar como um time, né? Como uma carteira, a gente fala, né? Então você tem que ter ali, no time você tem que ter os jogadores que correm mais, você tem que ter o jogador zagueirão, você tem que ter aquele jogador que faz gol. Então você vai ter que pensar nessa composição aí na hora de montar o seu time. A gente vai trazer um artigo, eu não sei se eu vou escrever aqui ou em algum outro site parceiro nosso, mas a gente vai trazer um artigo mostrando para vocês como começar uma carteira de dividendos, de aposentadoria, porque você tem que, nos primeiros anos, você seleciona um tipo de ativo, depois você muda, depois você vai mudar o outro perfil novamente, você vai, ao longo da sua trajetória, você vai passar por uns 4 tipos de ativo para você montar um time de sucesso, entendeu? Para você montar uma carteira de ações de sucesso. E aí eu vou mostrar isso tudo para você, porque, meu amigo, já estou com 80% da minha aposentadoria. Esse ano eu acho que eu aposento. Então, esse ano aí eu chego na minha reta final, espero chegar, bater os outros 20% aí das minhas despesas básicas, né? Óbvio que depois das despesas básicas eu tenho outras despesas, né? Que são, aí é firula, é viagem, é as outras coisas, mas
o que eu preciso para viver, já tô 80%, meu amigo. E olha que eu tenho pouco mais de 10 anos na bolsa, cara. Imagina você trabalhar 10 anos e aposentar. Quer saber? Quer fazer isso aí? Ó, segue a gente aqui, se inscreve lá na área de membros, que a gente vai te ajudar nesse processo aí. Então é isso, senhores. Ficamos por aqui. Fique o recado. Pare com esse negócio de exercer lucro. Pare de ficar vendendo as ações que foram um sucesso na sua carteira. Ah, não, eu vou exercer o lucro porque eu vou garantir o meu resultado. Eu fico com medo de perder. Se o viver de dividendo estivesse pensando assim, ó, ele não estava ganhando 600% na Visa. Então, analisa a empresa. Se você analisa a empresa e sabe que a empresa tem um case de negócio bom, que ela continua lucrativa, que ela vai aumentar a receita, vai aumentar dividendo, relaxa, meu amigo. Pode cair um pouquinho ali, 1 ano ou 2, mas ele vai subir e vai te entregar resultado. Você tem que analisar, saber analisar, e é isso que eu te expliquei aqui. Mais da metade do vídeo foi explicando sobre como analisar as empresas. Tem muita coisa aqui no blog, fica com a gente, não sai. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima. Valeu!